Em tempos de engano, precisamos do discernimento, dom do Espírito Santo, para reconhecermos onde e com quem está o Espírito de verdade. O espírito de erro, conforme está escrito na carta aos Tessalonicenses, opera de tal maneira que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Hoje vamos meditar sobre este aviso de Jesus. E é sempre bom voltarmos a essa palavra e repetidamente meditar, para que não sejamos vítimas de armadilhas de homens carnais, enganosos e disfarçados de anjos de luz. Há muito, o apóstolo Paulo recebeu a revelação de que os falsos profetas e enganadores estão agindo como anjos de luz. Anjos são mensageiros e luz é a palavra. Portanto, estes falsos profetas e falsos pastores utilizam a palavra e aparentemente estão levando luz para as ovelhas, para as pessoas, mas são mensageiros segundo a carne. O que Jesus disse em Mateus 7, capítulo 7, versículos 15, 16, é assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo de abrolhos? Nós precisamos de meditar profundamente em cada palavra nestes versículos. Primeiramente, os falsos profetas apresentam-se disfarçados em ovelhas. Portanto, exteriormente, eles estão muito bem vestidos. Ele tem uma aparência de ovelha, de pessoa convertida, cheia de fé, cheia de fervor, cheia de sabedoria, cheia de entendimento. Mas o interior é um pensamento de lobo. Quando não for feita a sua vontade ou forem confrontados nos seus erros, eles atacam. Observemos que Jesus nos ensinou, no versículo 16, a olhar o fruto. E vamos encontrar estes frutos no livro do profeta Ezequiel. As Escrituras, elas se explicam. Jesus disse que fala como o Pai o ensinou. Notemos que a palavra na Antiga Aliança é a palavra do Pai. Jesus é a manifestação desta palavra. O Pai, o Espírito Eterno, no livro de Ezequiel, nos ensinou assim a respeito dos pastores infiéis. Capítulo 34. Diz assim o Espírito do Senhor. Versículo 2. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então estes são frutos, isto é, são atitudes daqueles que aparentemente são ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. Eles, na realidade, apacentam a si mesmos. Observem como se enriquecem. Observem como usam o dinheiro das ovelhas para si mesmos, para promoverem as suas próprias empresas e seus próprios empreendimentos. Com a aparência de evangelho, com a aparência das coisas de Jesus e de Deus, eles transformam o evangelho em um negócio. Apresentam todas as espécies de cursos e de ensinamentos de si mesmos.
Eles comem a gordura, isto é, do trabalho das ovelhas. Ao invés de serem apenas sustentados pelo Evangelho, por aqueles que são apacentados, porque isto é justo, se enriquecem e vão muito além do ensinamento das Escrituras. Ainda veste da lã, portanto, tudo o que fazem é usufruir da facilidade monetária, da facilidade do dinheiro produzido pela igreja. Eles ainda não operam segundo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que fortalece as ovelhas. A fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada, elas não são curadas, elas não são fortalecidas, porque o ministério não é do Espírito. Por fim, as ovelhas ficarão desgarradas, porque não aprenderam a ouvir a voz do Espírito. Estão ouvindo a voz de um homem sábio segundo a carne e de uma palavra dele mesmo, embora saibam todas as histórias das Escrituras, todas as passagens de cor, não falam segundo o Espírito, falam segundo a carne e ensinam de si mesmo. Observemos ainda o que está escrito aqui em Ezequiel, no capítulo 13, a respeito de falsos profetas. Deus diz assim, versículo 3: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Observe que raposas equivalem a lobos. Eles falam de si mesmo, falam coisas que não viram, seguem o seu próprio espírito. O que é seguir o meu próprio espírito? Falar o que eu estou pensando. Falar sobre um curso de teologia que aprendi com um homem. Note que Jesus diz no Evangelho de João, serão todos ensinados por Deus. O Espírito Santo vem para o nosso espírito para nos fortalecer, nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Mas os que seguem os falsos profetas seguem o homem. Eles são cobertos de elogios. Eles não são criticados. As pessoas não veem os seus erros, pois estão plenamente disfarçados de ovelhas. E aparentemente são anjos de luz e são louvados pelo povo. Observe que no Evangelho de Lucas, Jesus diz, ai de vós que sois louvados pelo povo, aplaudidos pelo povo. Por quê? Porque ensinam o engano e a mentira. E o homem aprende a ouvir a voz do homem, a seguir a explicação do homem sobre a palavra, e não a palavra pura. Observe que a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é reta, mas os homens, segundo a carne, aqueles que estão vestidos de ovelhas, que estão disfarçados, eles vão ensinar e aprender uma técnica para pregar, aprender uma técnica para arrebanhar as pessoas, para juntar as multidões segundo os seus próprios pensamentos. É isto que Jesus está ensinando. Precisamos e dependemos do Espírito Santo com o dom de discernimento para vermos os seus frutos. Isto é, o que na realidade eles têm por dentro e que se manifesta nas suas atitudes. Nós devemos estar em oração e nos voltarmos a Jesus, ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. No versículo 8, o Espírito de Deus diz assim: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Quantos líderes caíram e manifestaram a loucura do seu coração? Aparentemente eram homens inabaláveis, mas o interior não traz a natureza de Cristo, de mansidão e de humildade. Não traz o fruto do Espírito, de paz, alegria, bondade, misericórdia, benignidade e domínio próprio. Quando eles são criticados nos seus erros, eles
deixam de lado a roupa de ovelha e o lobo que está no seu interior se manifesta. Portanto, meditemos nestas coisas, para que não sejamos enganados, para ouvirmos a voz do único bom pastor. Jesus diz em João, no capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De maneira nenhuma ouvirão a voz dos estranhos, dos mercenários, dos negociantes do templo. Observe que no ministério de Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus faz é derrubar a mesa dos cambistas e expulsar os mercadores. Vai chegar o dia em que Deus manifestará o seu juízo sobre todos esses mercenários e todos os lobos serão revelados diante dos nossos olhos e perceberemos a vergonha a qual serão submetidos. Bendito seja o nome de Jesus. Que a graça de Deus cresça em nossos corações, para que possamos crescer no conhecimento da verdade, na firmeza do Espírito Santo, sabendo em quem nós temos crido. Amém.